Mateus 2 vai ser do 1 ao 12. Todos acharam? Amém? Quem não achou, diga: eu vou vir na escola bíblica no sábado. Eu aguardo. Quero agradecer ao meu pai por essa oportunidade, à minha mãe, meu irmão. É uma responsabilidade muito grande, mas é para mim uma alegria realmente muito grande também. Bom, eu vou ler aqui. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os... eu vou ler 2 vezes isso, tá? E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas ou presentes: ouro, incenso e mirra. Vou ler novamente. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas ou presentes: ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, Amém. essa é a tua palavra. Sim, é o seu presente para nós nessa noite, é a sua dádiva para nós. Senhor, que eu com sabedoria, com inteligência, com graça, possa ministrar em primeiro lugar a mim e aos meus irmãos. Senhor, que eu possa ter amor por mim e pelos meus irmãos quando for dar esta palavra, porque eu sei que assim como eu, muitas pessoas aqui precisam do teu cuidado, da tua restauração, da tua cura, da tua libertação, precisam de uma resposta, de uma solução de um problema, precisam, Senhor, de algo. Eu sei que tem muitas pessoas nessa situação assim como eu. Então, Senhor, que nesta noite o teu maior presente para nós, Jesus, não sejam somente as dádivas das tuas mãos, mas sim a tua presença se fazendo real aqui. Mas sim o Senhor aqui. Porque o Senhor para nós é o nosso maior presente. Quero te agradecer por cada irmão aqui, em especial hoje pela minha tia Lia. Senhor, muito obrigada pela vida dela. Faz um milagre, faz algo, Senhor, em todas as áreas. Nós cremos num tempo maravilhoso para nós. Nós não cremos em somente lutas, mas nas vitórias sobre essas lutas. Te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor já realizou aqui no louvor, mas pelo que também vai realizar na palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, hoje eu vou falar sobre 3 presentes. Falar sobre o ouro, o incenso e a mirra. O ouro vocês estão mais familiarizados, eu acredito. Mas o incenso e a mirra, talvez tenha gente aqui que vai falar assim, meu Deus, o que é isso, né? E hoje, para decepção de algumas pessoas, a pregação vai ser mais uma pregação de ensino. Porque, irmãos, eu fui curada. E tenho sido curada nos sábados aqui. E é no ensino da palavra, por meio da vida da irmã Márcia, da Regina, da minha mãe, do André, do meu pai, às vezes, quando tem que falar alguma coisa, que eu tenho sido curada. Então, eu seria muito egoísta se eu não deixasse uma parte disso com vocês hoje. Eu não sou igual a eles, porque eles já têm mais experiência do que eu, mas eu vou tentar ser mais focada no ensino hoje. E no ensino Deus vai falar com você. Amém? Então nós vamos começar pelo ouro. Ricardo, coloca o ouro aí para nós, por favor. Ó, esse é o ouro. Talvez vocês vejam muito isso na TV, no Instagram, Facebook, essas coisas, né? Muitas coisas. Eu estou usando uma folheada aqui que eu ganhei, foi um presente da irmã Márcia, no meu aniversário, no ano passado. Então, o ouro, ali a gente vai ter um pouco da natureza ao refinamento, né? E é a riqueza, né? Se você falar em questão de minério, o ouro ele é um dos minérios, se não for mais precioso, assim, em questão de financeiro. Por isso que os reis magos levaram ouro, porque quando você está se tratando de reis, irmãos, nobreza, realeza, você sempre vai entender que o ouro é parte fundamental de riqueza. Então, vamos supor que um dia vocês conheçam um rei muito rico, tipo Salomão, assim. Ele vai te presentear com alguma coisa de ouro. Porque os reis presenteiam com ouro, é uma das coisas que eles vão presentear. Então, ó, aqui tem a extração, como eu disse, ele é um minério, né? Ele é extraído de Minas, por isso nós temos um estado no nosso país chamado Minas Gerais, que é onde a minha tia nasceu, minha avó nasceu, meu avô nasceu. Meu avô não? Meu avô não é de Minas? Eles são de Minas, irmão, não estou errada não. Então aqui tem a britagem, que é a redução do minério em pequenos fragmentos, porque ninguém vai usar um ouro desse tamanho, não aguenta, é muito peso. A moagem, que é do minério até virar um pó fino. Vocês podem ver que os jogadores de futebol, eles estavam comendo comida com pó de ouro, né? Vocês ficaram sabendo disso, né? Então, tem a concentração, separação do ouro de outros minerais, a lixiviação, uso de reagentes para extrair o ouro da solução, a precipitação, que é o ouro precipitado em pó, e o refino, o ouro purificado e fundido. Acho que é só isso, né, Ricardo? Tem mais coisa? Então, o que é isso? O ouro, para ele ser totalmente purificado, irmãos, ele precisa ser passado pelo fogo. Então eu quero dizer para você nessa noite que você é o ouro de Deus. Amém. Puro ouro de Deus. Então Deus não vai livrar você de passar do fogo, de passar no fogo. Às vezes você olha um cristão e é muito crente mesmo. Você fala, mas por que aquela pessoa está passando tanta luta? Porque ela está no fogo de Deus. Ela está sendo purificada por Deus. Porque ela é preciosa. Irmão, quem não vive o processo de Deus está longe de Deus. Então não é ouro de Deus. O ouro ele vai passar por todo esse processo aqui. Até ele poder ser usado como joia. Que nós vamos ver ali embaixo. Acho que ali embaixo tem as... Pode baixar um pouco mais. Aplicações, ó. O ouro ele pode ser usado como joia. O ouro ele é um investimento. O ouro ele também pode ser usado na área do Ricardo, que é a parte eletrônica.
na parte de TI, né? Tipo assim. Na indústria, o ouro também é usado. Na medicina. Então, para você ver, o ouro, ele é usado em muitas áreas. A gente foca muito nas joias, né? Mas tem muitas áreas. E ali tem em cima os tipos, né? Pepita, granulado, dourado, não vou entrar muito nisso, ouro refinado, pastilhas. E o ouro, ele é sempre medido em quilates, tá ali do lado. Então, 24 quilates, 22 quilates, 18 quilates, 14 quilates, 10 quilates. Entendeu? É a forma de você ver a pureza do ouro. Volta um pouquinho para cá, para esse lado aqui, que tem umas curiosidades sobre o ouro. Baixa aqui. O ouro, ele é um metal nobre, não oxida, então você pode tomar banho com ele, que ele não vai ficar preto. E é altamente valorizado há milênios, não é de agora, e vai ser sempre assim. Porque o ouro é algo que está na palavra. É excelente condutor de eletricidade e não reage com a maioria dos químicos. Símbolo de riqueza, segurança e poder em diversas culturas. Então o ouro ele é meio democrático assim. Se você for em qualquer lugar do mundo, a pessoa vai entender o ouro como algo valioso. É assim que é o crente. Amém. O crente ele pode estar aqui, ele é valioso. Ele pode estar no Canadá, ele é valioso. Ele pode estar no Japão, ele é valioso. Amém. Qualquer lugar do mundo em que o cristão estiver, ele vale muito. Amém. Então, é por isso que você vê no texto de Mateus que os reis, eles trouxeram um ouro para Jesus. Porque eles entendiam que Jesus era um rei. E quando a gente entende que Jesus ele é um rei, a gente não trata Jesus de qualquer forma. Porque ele é alguém muito importante. Então Jesus ele é importante. Por isso, quando ele habita em nós, a gente se torna uma pessoa importante. Porque é a presença de Cristo em nós. Amém. Aleluia. Então eu vou ler um outro texto aqui. Está em Ageu 2. Eu vou auxiliar aqui com o meu celular porque eu não consegui escrever no papel. Então eu anotei aqui no celular. É Ageu 2. Ageu 2:8 diz assim: a prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, a minha pergunta para você é: quem deu o ouro para Jesus? Foram os reis magos? De acordo com o versículo de Ageu, quem deu o ouro para Jesus? Deus. Deus deu o ouro a Jesus. Porque Deus estava ali mostrando: eu estou com você. Nessa semana Deus vai mostrar para você: eu estou com você. Você é ouro. Você é valioso. Vamos para outro texto. 1 Pedro 1:7. Diz assim: para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a fé no nosso tempo ela está muito banalizada. Só que a fé ela é maior que o ouro, porque o ouro ele perece. E é engraçado isso, né? Porque parece ser um metal tão duradouro, né? A gente vê de milênios, de coisas assim. E aqui na Bíblia ele diz assim, ó, o ouro ele vai perecer. Por quê? Porque ele vai passar. É que nem está naquele texto. Tudo passará, mas as palavras de Deus elas não vão. Porque o ouro ele é dessa terra.
então ele vai passar. Mas as palavras do Senhor não passam. E o que tem a ver as palavras de Deus? A fé. Amém. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E agora nós vamos ler um outro versículo que está lá em Salmo. Esse, eu não anotei o versículo. Se alguém souber, me fala. Tá assim, ó. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces do que o mel mais puro. É um versículo bíblico, acabei anotando a referência, mas é um texto. Por que eu peguei ele? Porque o ensino, irmãos, a educação, ela vale muito. A educação, ela vale mais que o ouro. Amém. Porque a educação vai abrir portas para você. Amém. Que o seu dinheiro não vai conseguir abrir. Mas se você tiver um bom ensino, se você tiver uma boa educação, você vai ver onde Deus vai levar você. Aleluia. Então, estude a palavra, leia a palavra, compreenda a palavra, amém. viva Aleluia. a palavra. Isso é fundamental. Agora eu vou falar um pouco sobre o outro elemento para a gente ir, que é o incenso. Se o Ricardo puder colocar ali, por favor. O incenso, eu vou explicar uma coisa antes de começar a falar dele. Ele, nos nossos dias, não é usado nas igrejas, mas ele é usado muito pelo pessoal, eu vou dizer assim, esotérico. Pelo povo místico. Só que o incenso, irmãos, ele é algo de Deus. E eu vou mostrar para vocês isso, porque ele está na palavra, tá? Então, antes de eu mostrar ali, Salmo 141, 2. Salmo 141, 2. Diz assim: que a minha oração suba como um incenso à tua presença, e o levantar das minhas mãos seja como um sacrifício da tarde. Irmãos, o incenso, ele é tão valioso também, porque ele é leve, ele sobe. Assim como a nossa oração. A nossa oração, ela não deve ser uma oração pesada. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus tristes por muitas coisas. Mas ela deve subir até Deus. Amém. Como um cheiro suave. Aleluia. Justamente porque nós não estamos falando com qualquer pessoa, né? Eu vou explicar algo sobre o incenso para vocês aqui, ó. Da extração aos púlpitos, né? Aí um pouco. O incenso, ó, ele é extraído de uma árvore. Ele é extraído de uma árvore. É borcelas, eu não sei falar o nome dessa árvore. E ele eu vou tentar explicar do jeito que eu entendi. Ele é tipo assim, você faz como se fosse o látex, né, ou a borracha. Você faz cortes na árvore, e eu vou dizer essa palavra, a árvore chora. E o choro, vou dizer assim, né? O choro, as lágrimas, né, que eles chamam, as lágrimas naturais, é um incenso. Então, o incenso, irmãos, por que ele é ligado à oração? Porque na oração a gente se derrama diante de Deus. Amém. É onde as nossas feridas são expostas. E
E na oração, onde as nossas feridas elas são expostas, Deus cura a gente. Amém. Aleluia. Aí, ó, aqui, isso daqui são lágrimas de incenso coletadas manualmente, selecionando apenas da melhor qualidade, né? Que é isso daqui. Pode passar para esse daqui. Aqui já é a separação, né? Elas são separadas, são classificadas, né, por tamanho, cor e pureza, garantindo a qualidade de cada lote. Então há uma separação também delas. O incenso é lavado para remover impurezas como poeira, areia e partes de casca. Vocês podem ver que como o ouro, ele também passa por um processo de purificação, né? A trituração, a secagem natural ao sol por vários dias, preservando a propriedade aromática e espiritual da resina. Então, o incenso, ele tem cheiro. Amém. Porque até então, se você olhar pelo texto, Jesus ele tinha recebido o ouro. E o ouro, ele traz beleza, né? Se você olhar, quando você usa uma joia, tudo. Mas o incenso, ele traz perfume. Mas a gente só tem o perfume se você cortar a árvore. Então, Cristo passou por todas as dores que ele passou, porque ele precisava derramar o bom perfume dele nessa terra. Aleluia. Às vezes a gente precisa sentir o perfume de Deus no meio das nossas lutas, no meio das nossas dores, no meio das nossas dificuldades. Então isso é incenso. Trituração. A resina é triturada em diferentes granulações, lágrimas, grãos ou pó conforme o uso. Porque vocês vão ver que ele tem variações, né? Pode passar para cá, acho que acabou, né? Desce então para eu mostrar as variações dele. Os tipos de incenso. Esse daqui. Ó, as lágrimas, né, que a gente já viu, os grãos, o pó, as misturas, o carvão, o elétrico e os cones e as varetas. Esse daqui vocês conseguem ver nas casas. As pessoas usam para deixar aromatizado o banheiro, as coisas, né? Geralmente é isso. Então, o incenso se tornou no nosso meio, no meio gospel, no meio evangélico, meio que proibido. Por quê? Porque como ele vem, se você, acho que mais pra frente mostra que a origem dele é de lugares árabes. Deixa eu ver se tem algum, eu tinha visto algum lugar, não. Se eu não me engano, o incenso ele vem de lugares árabes, acho que está nessa parte pra cá. Enfim, ele vem de lugares árabes, de lugares mais longe. Então, ele foi muito atribuído à questão de misticismo, de esoterismo. Mas, na verdade, irmãos, o incenso ele é bíblico. Amém. Ele é bíblico. E eu vou ler mais trechos para você ver do que eu tô falando. Vamos lá, 2 Coríntios 2,15. Vou ler. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão perecendo. Então o cristão, ele é um bom testemunho, tanto para os da casa quanto para os de fora. As pessoas sentem o cheiro do crente. Amém. O crente ele tem que ter cheiro, irmãos. Ele tem que exalar o perfume de Deus. E Apocalipse 8, do 3 ao 4. Apocalipse 8, do 3 ao 4 diz assim: Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro, que está diante do trono, juntamente com as orações. Veja que o incenso está ligado sempre, oração de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos.
Então, se você olhar assim, o incenso ele vai estar sempre ligado como algo leve, porque ele vai subir. Por exemplo, se você olhar no Antigo Testamento, quando eles faziam toda a questão do tabernáculo, eles usavam os incensos para perfumar, para trazer um bom ambiente, né? É algo que você deixa acolhedor. O cristão ele deve ser acolhedor. Amém. O que os reis magos eles estavam dizendo, levando incenso para Jesus? Nós estamos te acolhendo. Amém. Como um dos nossos. Né? Então, e agora nós vamos falar da mirra. Então nós vamos abrir lá em Cantares 1:13. Irmãos, eu amo o livro de Cantares, é um dos que eu mais gosto. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? 1:13. O meu amado é para mim como uma pequena bolsa de mirra, que passa a noite entre os meus seios. Olha que pornografia, né, irmãos, na Bíblia. Tô brincando. Por que esse tipo de linguagem ele é permitido em Cantares, né? Esse tipo de linguagem do amor, do amado pela amada, ele é permitido no livro de Cantares porque nós vivemos isso no nosso dia a dia. Basta eu perguntar aqui quem é casado, já foi casado, já teve um relacionamento, já namorou. Eu acredito que boa parte aqui vai ter tido alguma dessas coisas. Por quê? Porque o relacionamento entre um homem e uma mulher, ele é algo, eu vou dizer assim, normal, tá? Então não é algo anormal, embora pareça nos nossos dias, né? Então a linguagem não é permitida, porque o amor entre o casal, ele é algo de Deus. Você vê, Jesus, ele é um noivo. O noivo não, Jesus é o esposo, ou o noivo que seja. E a igreja é a amada de Jesus. Ele faz essa comparação. Por quê? Porque é o elo mais profundo. Irmãos, olha que coisa... Eu vou parar um pouco só para falar disso. Olha que coisa engraçada. Você amar alguém tão diferente de você. Tão diferente, muito diferente. E você falar, eu vou escolher essa pessoa para fazer parte da minha vida toda. Eu quero que ela participe das minhas alegrias, das minhas tristezas, eu quero que ela esteja comigo a todo momento. E eu quero compartilhar os meus sonhos com ela e ela compartilhar os dela comigo. Não é uma coisa muito louca? Mas Jesus fez isso com você. Amém. Você é muito diferente, como eu sou muito diferente de Cristo. E Ele quis compartilhar a vida dele com nós. Obrigado. Amém. Até a eternidade. Ele podia falar assim, não, eu não quero aquele povo. Mas Ele falou, eu vou te amar profundamente. Eu vou te amar profundamente, independente de quem você é. A gente não consegue entender um Deus assim, é muito difícil. Mas vamos falar da mirra. Irmãos, a mirra, ela era uma... Eu vou dizer assim, aqui a gente tem esse daqui, ó. Esse daqui, vocês vão ver, eles utilizarem muito isso daqui para pôr na sua testa ou nas suas mãos. Aqui na igreja a gente usa. Isso daqui é um óleo, eu acho que isso daqui não é mirra, é outro tipo de óleo. Mas é um óleo para unção. Por que a gente faz isso aqui? Por que a gente unge doente? Por que a gente faz isso? Porque isso é bíblico. Por que os reis magos levaram mirra para Jesus? Qual é a procedência disso? Os reis magos levaram mirra para Jesus porque mirra era uma unção para reis. Quando o rei ele ia ser ungido, ele era derramado mirra, como foi com Davi, com Saul, com reis naquele período. A mirra ela era uma especiaria especificamente usada para unções de reis. Entendeu? Então, quando você também está sendo ungido com isso daqui, não é só óleo que eles estão passando na sua cabeça. Eles estão dizendo que você tem um valor assim de rei. Você é uma pessoa importante no reino. Amém. Entendeu? Então a unção ela serve para isso, para identificar
Não, por isso que você vê que não é todo mundo que é ungido. Não é todo mundo. Então vamos lá. A mirra dá origem à unção de reis. Vamos começar do primeiro para cá. Isso, obrigada. A mirra, ela vem de outra árvore. Olha que engraçado, a gente está vendo bastante árvore, né? As árvores, irmãos, elas são bíblicas também. Eu não vou falar disso, mas a gente tira muitas coisas das árvores. Muitas coisas. E Jesus, ele é a videira verdadeira. Jesus é o lírio dos vales. Jesus é a rosa de Saron. Entendeu? Jesus, ele foi orar no Monte das Oliveiras. Então, se você for olhar assim, as árvores, elas têm um papel muito importante para nós. Então, a mirra, ela vem da seiva resinosa de árvores do gênero, não sei falar, comipora, acho que é isso, que crescem em regiões, aqui ó, a mirra também, ela é áridas da Etiópia, Somália, Arábia e Iêmen. Então, parte dos árabes lá. A casca da árvore é cortada, assim como como é que é o nome? O incenso. E a seiva resinosa escorre, ao contato com o ar, endurece, formando lágrimas de mirra. Novamente, irmãos, se o crente não passar por lutas, ele não é crente. Eu sinto de informar isso porque a luta é o processo de Deus para que você se torne algo útil no reino. É para você se tornar algo útil. Se você não sofrer um problema, se você não for, como se diz, tipo assim, deixado de lado, você não é crente. Você precisa passar por esse processo aqui, são as lágrimas de Deus para a nossa vida. Ó. A coleta. As lágrimas de mirra são coletadas cuidadosamente à mão para preservar sua qualidade e pureza. Irmãos, Deus está coletando cada lágrima que escorre de você. Amém. Deus está coletando nas mãos dele. Cada lágrima que sai de dentro de você, cada dor que você vence, é o processo de Deus na sua vida. Senão você não vai gerar um produto bom. Como você quer gerar um produto bom? Não tem como. A mirra é classificada por cor, tamanho e pureza, a mais para ela escura, aromática e resinosa. Pode passar. A limpeza. Impurezas como poeira, areia e pedaços de casca são removidas para obter uma resina limpa e aromática. A mesma coisa dos outros. Tem que passar por um processo de purificação. Se você conhece alguém que se converteu e não passou por um processo de purificação, ele também não é crente. Porque faz parte da vida do cristão se purificar. A mirra é quebrada em pedaços menores ou moídas conforme sua finalidade. Comércio. Muito valorizada, a mirra era negociada em rotas comerciais e levada a diferentes povos e nações. Tudo que é bom, irmãos, a gente leva. Deus vai te levar para muitos lugares. Amém. Talvez você está muito fixo numa coisa só. E Deus está querendo tirar suas lágrimas para que você possa ir para lugares mais longes. Amém. Então, deixa Deus tratar a sua vida. Pode baixar aqui para... por favor. Aqui tem transporte, chegada, armazenamento. O uso da mirra na Bíblia, pode baixar aqui. Como incenso também, por isso que é muito semelhante o processo, é usado também. Óleo de unção, purificação, embalamento, presentes, que é o que a gente está falando, os presentes de Deus, né? Então, a mirra é símbolo de sofrimento, morte e vida, consagração, enfim. É isso. Vamos para os textos agora, que ainda faltam alguns textos. A gente leu Cantares. Em Cantares nós falamos do esposo do amado, da amada.
Por quê? Porque o amado, ele era o rei. Por isso que ela usa a mirra. Porque todo rei, ele se perfumava com aquilo. Oh, o André ganhou um caiaque hoje, estava super feliz. Da minha tia. Os homens, eles gostam de usar uma coisa, né, mais perfumada, alguns mais amadeirados, outros mais cítricos, mais suaves, depende do gosto, né? Mas na época daqui da Bíblia, eles usavam mirra, principalmente os reis, porque era muito caro, né? Então vamos lá, João 19, do 39 ao 40. João 19. Do 39 ao 40. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. Então, quando um rei ele nascia, eles davam mirra. E quando um rei morria, quem fez isso? Nicodemos. Nicodemos conhecia Nicodemos era um homem de influência, Nicodemos era um homem de poder. Então ele sabia que Jesus não poderia ter uma morte como uma outra pessoa. E ali, além da mirra, eles usam o aloés. Aloés é uma outra especiaria. Tem, mirra, aloés, canela, bálsamo, nardo. E assim vai, tem muitas especiarias. Mas no caso da mirra, ela é especialmente para reis. Jesus ele foi tratado como um rei no seu nascimento e ele foi tratado como um rei na sua morte. Aleluia! Irmãos, quem segue a Jesus nasce como um rei e morre como um rei. Talvez você está achando assim, não, eu vou morrer e eu não vou conseguir vencer isso. Eu vou morrer e eu quero te dizer que não é o fim para a sua vida. Não é o fim para a sua vida. Essa luta ela não é o fim. Porque fim de crente é fim com honra. É fim com mirra. É fim dizendo, ele lutou, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a... Amém, aleluia. Então, não desista. Isso não é o fim para a sua vida ainda. Deus tem coisas maravilhosas para você. Amém. E agora nós vamos para Salmo 45, 8. Salmo 45, 8. Todas as tuas vestes têm aroma de mirra, aloés e acácia, ou cássia, nos palácios de marfim. Os instrumentos de corda te alegram. É isso. Esse é um salmo do casamento do rei. Tá o título aí, eu acho que é isso. O casamento do rei. Ao regente de couro adaptado para Xoxamim, masqui dos filhos de Corá, cântico de amor. Então, toda vez que nós falamos de mirra, nós falamos de amor. Nós começamos com cantares. E eu quero dizer para você que quando os reis magos foram levar para Jesus o presente da mirra, eles estavam dizendo, nós amamos você. Aleluia. Porque existem várias formas, irmãos, de você dizer eu amo você. Você pode dizer realmente, eu te amo, falar para a pessoa.
Mas às vezes você pode fazer um bolo, como a mãe da Fátima fez. E a minha mãe comeu quase tudo. Mas a dona Luísa fez. Eu tô devendo de coco ainda pra ela. Eu falei que eu vou lá. Então, tem várias formas. Você pode fazer como a Regina fez. Irmãos, se eu contar pra vocês. Eu tava assim, vou pregar, preciso de um vestido. Só que eu tô com umas granas, com dinheiro bem curto, né? Aí, eu vim na Manhã com Deus, e Manhã com Deus é bênção pra nossa vida, né? Falo, glória a Deus, sempre gosto da Manhã com Deus. Aí eu tô lá em cima, vendo os negócios da etiqueta que a irmã Márcia pediu. Regina chega com uma sacola. Eu, o que é isso, né? Ela, Débora, eu tô te dando um negócio assim. E ela toda meio contida, né? Aí eu falei, nossa, que será? Deve ser um negócio ruim, né? Porque... falei, do jeito que ela tá falando aí, acho que deve ser uma coisa ruim. Aí quando eu olhei assim, esse vestido aqui. Aí eu não acreditei, irmãos, porque não é que eu falo com Deus, mas às vezes na minha cabeça eu falo, preciso de um vestido. Preciso de uma coisa pra eu usar, é uma data importante, eu vou estar pregando, então... Você se preocupa com essas coisas, né? Minha mãe, quando ela vai se arrumar, ela parece uma boneca, assim, sabe? Ela vai pregar aqui. A minha mãe, ela se arruma. Ela se arruma assim. Eu vejo ela, irmão, ela fica lá, ela faz a escova. E tudo pra pregar. Eu olho assim, eu falo, onde você é assim? Desse jeito, né? Porque ela se arruma e as fotos ficam tão bonitas, né? Então é assim, quando a gente vai fazer as coisas pra Deus... A gente tem que procurar fazer o melhor. Por quê? Porque a gente faz com a gente vê que a pessoa se importa com Jesus. Eu vejo a minha tia. Ela tava falando esses dias lá. A gente tava lá conversando. Ela, ai Débora, eu fui em tal lugar que ela também. Ela falou, mas aí se eu receber uma palavra, eu tenho que ir com uma roupa assim. Aí ela vai com aquela melhor roupa que ela tem, né? Eu já até sei, com aquele vestido assim. Ou é a saia preta com... Ela tem, aí ela já usa também, eu já vejo, ela arruma o cabelo, e aí eu fico vendo por quê. É a mesma coisa, eu vou dizer assim, quando você está apaixonado por alguém. Minha avó sempre falava que meu pai, quando estava namorando na minha mãe, demorava 1 hora no banho para se arrumar. Ele ficava mó tempão no banheiro, para ir ver ela, quando ia se encontrar com ela. A minha avó falava assim... Aí, é assim, você não vai encontrar a pessoa mal cheiroso. Você vai bem arrumadinho, né? Você toma um banho, pelo menos você toma um banho, escova uns dentes, né? Não sabe se vai beijar a pessoa, o que vai acontecer, né? Namoro é assim, aí depois casa, não é como é do jeito que eu tô, não, irmão, não é assim. A pessoa conheceu você de outro jeito. Não é verdade? A pessoa conheceu você de outro jeito, tem que dar uma, né, arrumada. Então, é assim, você vai para um casamento, quem aqui tem casamento na família? A irmã Márcia foi, falei, meu Deus, estourou a boca do balão, né? Porque, falei, rapaz, ela e a Milena lá com os vestidos, eu falei, caramba, mano, e ela que fez assim. Por que você faz isso? Porque as pessoas são importantes para você. A gente faz as coisas para Jesus? Faz, porque Jesus é muito importante, mas as pessoas também são. Você não vai fazer uma coisa para quem você ama de qualquer jeito. É isso que os reis magos estavam mostrando. A gente veio com o melhor para você. Aleluia! Aleluia! E sabe o que é muito engraçado, irmãos? A mesma estrela que guiou os reis magos, guiou os pastores. A mesma. Por quê? Porque era necessário que os reis estivessem lá para dar autoridade a Cristo, poder. Carimbado. Não é carimbar, é selo. O rei dá selo, né? Selo. Mas era necessário também que os pastores, como autoridade espiritual, estivessem lá. E é por isso que os pastores não levaram nada. Porque o pastor, só a presença dele já é o presente. Porque o pastor, ele é aquele que cuida do rebanho. Então, e ele tem um contato com Cristo. Então é por isso que os pastores não levaram nada. Eu estava pensando nisso, eu falei assim, nossa, os reis magos levaram tanta coisa rica, né? Eu pensando, tanta coisa boa, né? E os pastores não levaram nada.
tristeza, né? O pastor passa a luta toda hora, né? Eu penso na minha cabeça, né? Mas não é, irmãos. É porque é só a autoridade espiritual ali já basta. Você vai ver que vai ter vezes na sua vida, você vai estar diante de pessoas e só a sua palavra. Você não vai precisar levar presente, você não vai precisar nada. A sua palavra, ela vai ser um presente para aquela pessoa. Você vai ver que Deus vai te dar tanta sabedoria, que quando você estiver diante de algumas pessoas, vai ser natural. E a pessoa vai ficar chocada. Ela não vai falar para você, mas ela vai ficar tão chocada. Mas é Deus na sua vida, irmão. Amém. É Deus na sua vida. Deixa Deus usar você. Sabe? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Que as dores... A minha mãe falou, eu era muito adolescente. E ela me falou uma coisa que eu guardei pra minha vida. Uma vez a gente estava no carro, a gente estava voltando de algum lugar, só eu e ela. E aí ela falou assim, Débora, as dificuldades da vida, né? Eu não tinha passado por nada ainda do que eu passei. Ela falou assim, as dificuldades da vida, ou as dores da vida, elas dão duas alternativas às pessoas. A primeira alternativa, ou elas ficam mais amargas, então a vida dela amarga tudo, ou elas se tornam pessoas doces. Muito doce. Ela falou assim, mas é uma escolha de cada pessoa decidir o que vai ser. Se a pessoa vai ser uma pessoa amarga por causa das dores, do rancor, das dificuldades que ela passou, ou se ela vai produzir o que a gente leu aqui, mel, que é daquele texto que eu não consegui a referência. Ela vai produzir doçura. Porque, irmãos, quem estuda a palavra, quem lê a palavra, quem compreende a palavra, quem vive a palavra, ela come coisa doce. E ela transmite coisa doce. Se você está transmitindo muita coisa amarga, é porque você está se alimentando muito do seu celular. É porque você está vendo muito vídeo. É porque você está vivendo uma vida igual todas as outras pessoas vivem. Agora, se você está se alimentando da palavra, se você vem aos cultos, se você busca em Deus as coisas, Deus vai fazer todo o sofrimento da sua vida se tornar algo doce. Amém. Talvez você vai olhar assim, mas como que está saindo tanta coisa doce de mim, como mel, né? Talvez você não vai entender, mas é porque Cristo opera de maneiras misteriosas. Deus age de maneiras que a gente não entende, sabe? Irmãos, às vezes eu chegava lá em Mauá e a minha tia passando por tantos problemas e eu sempre achei aquilo engraçado, porque a gente ia almoçar lá, ela sempre preparando o almoço. E aí a gente chega lá, ela, não come isso, ela sempre fala assim, vai, come. Aí depois do almoço ela fala assim, você não quer deitar lá pra descansar? Ela minha tia, ela é sempre assim, ela tá aqui, ela é sempre assim. Mas era muito engraçado que quando a gente ia conversar com ela e também com os meus primos, porque eles passaram muitas dores na vida deles, mas eles eram muito alegres. E eu falei isso uma vez na faculdade, acho que foi com uma amiga minha. Falei, eu não entendo a minha família, porque eles passaram por tantas dificuldades, por tantas dores, mas eles são muito felizes. Eles passam isso. Eles passam a mesma coisa do meu pai. Meu pai sofreu muitas coisas junto com eles, com meu avô, tudo. Mas isso não tirou a alegria deles. Irmãos, o que tem roubado a sua alegria? Deus tem te dado tantos presentes, mas muitas vezes a gente só tem visto as dores da nossa vida. Quando que vai começar as lágrimas a Deus colher e fazer coisa boa, como mirra, como incenso, né? Que a mirra é um incenso. Quando que a gente vai começar a produzir o ouro passando pelo fogo, sendo refinado para se tornar algo útil?
bonito. A minha pergunta, e eu já vou encerrar aqui. A minha pergunta para você nessa noite é assim: o que você tem feito com os presentes que Deus tem te dado? E eu quero dizer uma coisa: a vida, ela é o maior presente de Deus para a sua vida. Sabe por que eu digo isso? Porque hoje, nessa hora, 19h17, meu avô está na UTI do Nardinho, sendo tratado pelos médicos. E eu tô aqui, pregando, com vida. Sabe por quê, irmão? Aleluia. Porque eu tava conversando com a minha tia e eu falei assim: ai, tia, eu queria tanto que o vô visse eu prosperando, né? Porque essa é a nossa ideia. Falava assim: não, tia, eu queria que o vô me visse bem rica, bem, né? Tal, ganhando muito, pá, bem sucedida. E aí ela falou assim: Débora, mas a sua visão tá errada do que o vô pensa. Aí eu falei: mas como assim? Eu sempre achei, né? Porque você pensa assim, seus avós querem que você esteja bem, né? Ela: não, Débora, o seu avô, ele gosta de ver vocês na igreja. Ele falou assim, ela falou assim: a alegria do seu avô é ver vocês na igreja, fazendo as coisas, com uma vida correta, tudo. Mas o seu avô nunca ligou, ela falou assim, pra esse negócio de você e tal. Irmãos, aquilo foi uma decepção tão grande pra mim. Porque eu falei assim: gente, eu na minha cabeça tão pequena, falando assim, vou impressionar o meu avô. E ela falou assim: ele fica feliz quando vocês conquistam as coisas, tudo. Ela falou assim: mas o negócio dele é que vocês estejam na igreja. Irmãos, isso eu acredito muito que era porque a minha avó gostava. Porque a minha avó tinha dores terríveis nos ossos. E teve um ano, irmãos, que ela não faltou em nenhum culto da igreja dela. E terminou aquele ano, ela foi testemunhar na igreja dela. E ela falou: esse ano eu não faltei em nenhum culto da minha igreja. E a minha avó tinha dores, hein? Pensa numa mulher com dores. Então, às vezes, as coisas surpreendem a gente. Irmãos, eu fui com as irmãs. A gente sempre se reunia ali na padaria para fazer o amigo secreto. E naquele ano, eu tirei a Estela, mãe da Mirella. E aí eu falei assim: nossa, vou abafar, né? Aí comprei um Nesquik, um Moca, um Ferrero Rocher e um outro lá. Então comprei uns top importados, né? Falei: vou estourar a boca do balão. Aí tal, aconteceu o amigo secreto, dei pra ela tal. E eu esperando, mas assim, eu nunca espero de quem me tira, porque é uma coisa assim que eu vou para amigo secreto de mão aberta, assim. Eu procuro dar o melhor, mas não espero de volta, não tem essa reciprocidade. Porque minha avó, irmãos, participou do amigo secreto, ela ficou revoltada, que ela deu um presente mó bom pra mulher, ela ganhou pano de prata. Minha avó ficava nervosa. Eu não, eu sou tranquila. Aí tá bom. Aí quem me tirou? Irmã Marieta, naquele ano. E aí eu falei assim, como eu não gosto de abrir na frente de todo mundo, porque assim, dependendo do presente que eu tiro, eu não escondo a minha cara, né? Não consigo. Aí eu guardei, falei: vou abrir em casa. Quando eu cheguei em casa, irmãos, eu tinha dado acho que 2 Ferrero Rocher pra Estela, acho que foi isso. Irmãos, ela me deu uma caixa, acho que tinha uns 10 lá, uns 15, tinha um monte de Ferrero Rocher e é o meu favorito. E além disso, ela me deu uma barra de sonho de valsa, que eu nunca tinha visto aquilo ali. Eu falei: meu Deus, eu achando que eu tava abafando. Então eu quero dizer pra você também que Deus, ele vai te dar algo que vai surpreender a sua vida. Porque talvez você está achando assim: eu estou abafando, fazendo isso e aquilo. Só que eu quero dizer que ninguém abafa Deus. Porque Deus, irmãos, ele faz
infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Tá bom? Então, nessa hora eu vou terminar aqui a palavra. Quero dizer que valorize os presentes que Deus te dá. Valorize mesmo. Valorize a família que você tem. Ela não é perfeita, mas ela é a sua família. Valorize o emprego que Deus te deu, a escola que Deus te colocou. Ah, mas aquilo lá é uma prisão. Então, seja igual a José na prisão. Aleluia. Enfim, seja uma bênção, irmãos. Pare de reclamar. Às vezes a pessoa só reclama e Deus está falando assim, mas meu filho, cadê suas lágrimas para eu colher? Cadê as coisas boas que você está produzindo para eu fazer você prosperar aí, fazer algo útil? Irmãos, os meus presentes eu falei para eles hoje, né? É o André, meu pai e minha mãe. Eles são os maiores presentes assim que Deus me deu. Às vezes a gente tem as nossas divergências, tudo, mas eu tenho um amor profundo por eles. E eles são muito importantes para mim. Por isso que eu estou aqui hoje pregando. Porque para mim é bom, é uma coisa boa, sabe? Você poder dar uma boa palavra assim. Dar uma palavra de ânimo. E eu quero finalizar isso com uma palavra de ânimo para você. Deus vai presentear você muito mais do que Ele tem te presenteado até aqui. E você vai ver que as lágrimas que você está derramando, as dores, elas não vão ser nada. Você vai esquecer. José, ele pôs o nome de um dos filhos dele assim: porque Deus me fez esquecer. Deus vai te fazer esquecer isso que você está passando. Porque Deus vai te dar muitas alegrias. Guarde essa palavra. Deus vai te dar muitas alegrias. E você vai ser um bom testemunho. E você vai receber muitos presentes de Deus. Amém? Passar a palavra para o pastor. Amém.